Fala galera, estamos de volta aqui a mais um vídeo do nosso canal Malhando o Cérebro. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, uma realidade para a saúde pública mundial. Vamos falar sobre os antibióticos, os medicamentos que combatem infecções por bactérias. Se você quer saber um pouco mais sobre a ação dos antibióticos, se você quer saber um pouco mais sobre as classificações, se você quer saber um pouco mais sobre os efeitos, como age, como acontece, quer saber de tudo isso? Vem comigo malhar os neurônios! Galera, vamos falar sobre os antibióticos, os antimicrobianos, os medicamentos que combatem infecções. Os antibióticos, de pressuposto de início, eles são usados para o combate de infecções causadas por bactérias. Sim, nós temos vários tipos de micro-organismos. Nós temos os vírus, nós temos as bactérias, nós temos os protozoários e eles causam doenças em nós seres humanos. Mas os antibióticos são usados para combater infecções causadas por bactérias. Decorem isso. Não adianta você pegar aquele resfriado, aqui é uma doença viral. Não adianta você pegar aquela gripe, aquele muco e a primeira coisa que você pensar assim: meu Deus, eu vou na farmácia comprar aquela amoxicilina porque vai melhorar. Meu Deus, eu vou comprar a tetraciclina porque vai melhorar essa gripe. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque o antibiótico não vai funcionar contra os vírus, vai funcionar contra bactérias. Para gripe, resfriado e a melhora dos sintomas da gripe, nós temos outros medicamentos. Os antibióticos são usados para infecções causadas por bactérias. E o que é uma infecção? Uma infecção é a penetração de um micro-organismo dentro do seu organismo. O micro-organismo ele pode entrar por diversas portas de entrada. Pode ser a via ocular, a via oral, uma ferida na sua pele. E quando o micro-organismo ele entra e penetra dentro do seu organismo, procurando progredir esse processo de infecção, nós chamamos esse processo de multiplicação e da subsistência dele, nós chamamos isso de infecção. E os antibióticos são usados para combater as infecções causadas por bactérias. Nós temos, vamos elucidar primeiro as duas ações principais gerais dos antibióticos. Nós temos os antibióticos de ação bactericida e temos os antibióticos de ação bacteriostático. Isso é muito importante elucidar. Os antibióticos de ação bactericida, eles apresentam um efeito, uma ação letal e irreversível para eliminar a bactéria. Sim, os antibióticos bactericidas são esses exterminadores do futuro contra as bactérias. Eles fuzilam a bactéria. Sim, isso acontece porque eles eliminam a bactéria do organismo. Eles vão inibir alguma coisa necessária para a subsistência da bactéria e ela morre. Sim. Os antibióticos de ação bacteriostático, eles não matam a bactéria, eles não eliminam a bactéria, eles são mais bonzinhos. Os antibióticos de ação bacteriostática, eles inibem a multiplicação da bactéria. Toda vez que a bactéria for querer progredir o processo de infecção, ela vai precisar se multiplicar. Ela vai precisar se multiplicar, vai precisar sintetizar material genético, vai precisar sintetizar proteínas, e para isso ela precisa se multiplicar e progredir no processo de infecção dela, para ela continuar vivendo. E o antibiótico bacteriostático, ele simplesmente paralisa esse crescimento da bactéria, inibindo alguma coisa. E depois, ele enfraquece a bactéria, deixando mais fácil para o sistema imunológico do nosso organismo eliminar a bactéria. Então, decorem isso, vocês já ficam ligados para as provas. Os antibióticos de ação bacteriostática, eles não matam a bactéria, eles paralisam o crescimento. Os antibióticos de ação bactericida, eles sim exercem um efeito letal e irreversível para eliminar a bactéria. Já se liga nisso, concurseiro das provas da saúde pública. É isso que fazem, é isso que acontece. Então, elucidando essas duas ações do antibiótico bactericida e antibiótico bacteriostático, agora nós vamos falar sobre os critérios de escolha para um antibiótico. Sim, o antibiótico é um medicamento de tarja vermelha, ou seja, ele requer sim uma prescrição. Quando você vai numa drogaria, uma receita fica retida na farmácia, e o antibiótico ele precisa ser prescrito por um profissional legalmente habilitado perante a saúde, perante a justiça, para que ele possa prescrever isso. Por quê?
A concentração, a dosagem do antibiótico é extremamente importante para o sucesso da terapia. Para os antibióticos bactericidas, nós temos o CMB, a concentração mínima bactericida. O que isso quer dizer, Giovanni? Pelo amor de Deus! Seguinte, CMB significa que é uma dosagem mínima que precisa chegar ao local da infecção. Se essa dosagem mínima do antibiótico não chegar no local da infecção, não vai exercer o efeito contra a bactéria como deve ser feito. Então, apesar de todas as intercorrências, de toda a degradação que ocorre do ativo quando a gente toma ele no organismo, de tudo isso, é preciso garantir que essa concentração mínima vai chegar, para que não cause o efeito reverso. Qual é o efeito reverso? A resistência bacteriana, porque se um antibiótico é administrado no organismo de um ser humano e não exerce o efeito contra a bactéria como deve ser, ele vai servir de fonte para adquirir resistência para outras bactérias do nosso organismo, que é um problema terrível que eu vou citar mais à frente. Então, a CMB precisa chegar. Então, o profissional prescritor, que nós vamos citar dois, dentistas ou médicos, entre outros, eles precisam conhecer o antibiótico, o mecanismo de ação do antibiótico e precisam conhecer qual é a CMB daquele antibiótico, se ele for bactericida, para garantir que essa concentração vai chegar no local da infecção através de ajustes na posologia, ajustes na dosagem e entre outras coisas. Sim. E para os antibióticos bacteriostáticos, qual é o nome? É a CMI, a concentração mínima e inibitória. Sim, porque os antibióticos bacteriostáticos eles apenas inibem o crescimento do micro-organismo, a multiplicação dele durante o processo infeccioso. Então, é preciso garantir que a dosagem mínima vai chegar ao local da infecção para realmente exercer o efeito esperado e o sucesso da terapia. E é preciso também garantir que essa terapia não vai causar muitas reações adversas ou riscos de toxicidade, dependendo do nível do antibiótico, e que eu vou citar mais à frente também. Então, é preciso sim ser prescrito por um profissional legalmente habilitado perante a justiça, perante a saúde, e esse profissional tem que ter o conhecimento necessário, os requisitos necessários para garantir que durante a administração desse medicamento, durante a terapia, todas as vezes vai chegar essa concentração mínima para garantir o sucesso da terapia do antibiótico contra a bactéria. Então, tendo isso, o antibiótico precisa ser prescrito por um profissional legalmente habilitado. Qual o primeiro critério a ser avaliado na escolha de antibiótico? Você precisa conhecer o micro-organismo. Nós temos uma infinidade de bactérias, sim, uma infinidade, Escherichia coli, Salmonella e entre outras bactérias, sim. E essas bactérias, ou gêneros de bactérias, cada uma delas tem um metabolismo próprio. Cada uma delas pode ter um mecanismo de resistência contra o antibiótico. Cada uma delas vai ter uma particularidade. Uma delas pode apresentar mecanismos de resistência diferentes ao antibiótico, sensibilidades diferentes ao antibiótico e metabolismos diferentes. Então, primeiro preciso conhecer o micro-organismo através de exames de urina, de fezes, e entre outros, através dos sintomas que o paciente está apresentando. É preciso que o médico dê o diagnóstico microbiológico concreto de qual micro-organismo que está causando aquela infecção. E aí, a partir daquele diagnóstico, ele vai avaliar qual é a melhor opção para aquele caso, para aquela infecção, para aquela terapia, para se ter o sucesso dela. Sim. Então, primeiro você precisa conhecer o antibiótico. O segundo critério na escolha de antibiótico, você tem que conhecer a sensibilidade do micro-organismo aos diferentes tipos de antibióticos. Sim, como eu falei, cada micro-organismo vai ter uma sensibilidade diferente, cada micro-organismo, cada bactéria vai ter um tipo de parede celular diferente, cada uma delas vai apresentar um metabolismo diferente e você tem que conhecer qual é a sensibilidade dele aos diferentes tipos de antibióticos. Como é que você é feito esse teste? Você pega a bactéria de interesse, um meio de cultivo apropriado para ela, para que ela vá crescer, e você faz o cultivo daquela cepa
bacteriana no meio de cultura. Deixa ela crescer. Quando ela se multiplica no meio de cultura e forma as unidades formadoras de colônia, você vai começar a fazer testes com vários antibióticos diferentes, de acordo com a finalidade. Se você quer matar a bactéria ou se você quer paralisar o crescimento dela, você vai testando os diferentes tipos de antibiótico naquela bactéria, e você também vai testando vai fazendo o doseamento dos antibióticos no meio de cultura para ver qual é a concentração mínima, ou bactericida ou inibitória, para causar o real efeito contra aquela bactéria. Então você vai testando os tipos diferentes e vai avaliando a sensibilidade antes de prescrever. Quer dizer, claro, que existem infecções que não tem como ser feito isso passo a passo. Existem infecções, tipo uma infecção generalizada, não tem tempo para isso. Você tem que entrar com a ação do antibiótico já contra o paciente, senão o paciente vai morrer. Então, mas em casos que não exige essa urgência toda, você precisa fazer esse teste de sensibilidade para ver qual do arsenal de antibióticos que existe no mercado, qual é o melhor para aquele tipo de infecção, para aquele tipo de bactéria, e qual que ela vai ser o mais sensível, e qual é a concentração mínima que precisa chegar ao local da infecção para o sucesso da terapia com um antimicrobiano. Sim, o outro critério é conhecer o local da infecção. Sim, existem locais do nosso organismo que são mais vascularizados com sangue. Existem locais que existe menos vascularização de sangue, ou seja, menos o sangue correndo. Desses locais que tem menos circulação de sangue, o que vai acontecer? Uma infecção nesse local precisa ser uma dosagem ajustada. Sim, uma dosagem ajustada. Porque senão corre o risco da concentração mínima do antibiótico não chegar ao local da infecção. Existem locais do nosso organismo que existem barreiras protetoras que vão causar uma degradação no ativo do medicamento. Tendo em vista isso, você precisa conhecer esse local da infecção, avaliar e ver o que você pode fazer para garantir com que a concentração mínima do antibiótico chegue ao local da infecção da forma que tem que ser. Então, por exemplo, um local que eu vou citar de exemplos é o sistema nervoso central. Nós temos a meningite, que é uma infecção no sistema nervoso central. E no sistema nervoso central nós temos a barreira hematoencefálica, uma barreira de proteção do sistema nervoso central. Não é qualquer antibiótico que vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica. Não é qualquer antibiótico que vai conseguir chegar na dosagem mínima no sistema nervoso central para combater a infecção. Então, tendo em vista isso, você precisa conhecer o local da infecção e fazer um ajuste na posologia do medicamento de quantas horas e na dosagem prescrita para garantir que essa dosagem, e tem que ser um antibiótico certo, apropriado, com a polaridade correta para conseguir atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no local da infecção. Se for um local menos vascularizado, você tem que aumentar um pouquinho a concentração da dosagem para garantir que na distribuição do fármaco, do antibiótico pela corrente sanguínea, chega ao local da infecção na concentração mínima para fazer o efeito. Então, conhecer o local da infecção é muito importante. Por exemplo, locais que tem pus, tem que ter uma avaliação, porque o pus inativa o antibiótico. Sim, o pus é um dos sinais de infecção, mas você tem que avaliar como que está aquela secreção do pus antes de administrar o antibiótico, se o local da infecção tiver com muito pus, porque o pus inativa o antibiótico, isso é um fato. Então tem que ser avaliado isso. O local da infecção é um outro critério a ser avaliado. Outro critério a ser avaliado, que nós temos a segurança do fármaco. Quando nós falamos de segurança do fármaco, nós estamos falando dos riscos de toxicidade. Sim, o risco de intoxicar. Sim, nós temos dois tipos de antibióticos que eu posso dar de exemplo. Nós temos a penicilina, que é da família dos beta-lactâmicos, na classe dos antibióticos, e ela não é tóxica. Nós temos a penicilina, nós temos a amoxicilina, muito famosa, que ela não é tóxica. Agora nós temos na família dos aminoglicosídeos o clorafenicol, que ele inibe a síntese de proteínas da bactéria. O clorafenicol, ele é muito tóxico, sim, muito tóxico. Ele é usado em casos de infecções gravíssimas e ele é tóxico. Então, nessa questão da toxicidade, da segurança do fármaco, você tem que avaliar o tipo de infecção, a gravidade da infecção, o local da infecção, tem que avaliar o tipo de bactéria e principalmente o ajuste da dosagem feita pelo farmacêutico em parceria com o médico para tentar
combater a infecção sem expor o paciente a um risco de toxicidade severa. Sim, então tem que ser avaliada a segurança do fármaco. Outro critério a ser avaliado: o custo do tratamento. Existem antibióticos que são muito caros, existem tratamentos que existem opções no mercado que são mais baratos e fazem o mesmo efeito do caro. Às vezes é caro, às vezes por patente, marca. Então, o que eu posso dizer? Se um antibiótico mais barato faz o mesmo efeito do caro, é claro que, principalmente na saúde pública, vai ser selecionado o mais barato, o mais convencional. Então, o custo do tratamento interfere também na seleção da terapia com antibióticos. Então, avaliando todos esses critérios de seleção, todos esses critérios de escolha, você vai avaliando desde segurança, desde custo, desde o tipo de bactéria, o local da infecção. Tudo isso tem que ser avaliado antes da escolha do antibiótico pelo profissional prescritor. Sim, tem que ser avaliado porque nós não queremos expor o paciente a um risco de toxicidade e muito menos ao risco de resistência bacteriana. Agora nós vamos falar sobre um tópico muito importante, um problema de saúde pública mundial: a resistência bacteriana. Sim, muitas pessoas hoje em dia, elas tomam antibiótico de forma indiscriminada. O que quer dizer indiscriminada? Sem uma necessidade ou sem uma prescrição médica. Sim, a pessoa sente qualquer sintomazinho, já vai na drogaria e às vezes compra amoxicilina e toma, sem estar realmente com a infecção causada por bactérias. E aí que está o problema. Ou às vezes a pessoa está sentindo um sintoma de uma gripe, de um resfriado, e ela ela administra antibiótico dentro dela. Isso é um problema porque causa resistência bacteriana. No nosso organismo, nós temos uma porção de micro-organismos que não causam doenças. Nós chamamos ela de microbiota normal ou de flora bacteriana no nosso organismo. E quando a gente toma um antibiótico querendo combater uma infecção, é de uma bactéria que infectou o nosso organismo e está causando doença. Ela tem a capacidade de ser patológica e está causando doença no nosso organismo. Nós queremos combater essa bactéria em questão. Agora, não é porque você está com uma inflamação que você está com uma infecção. Geralmente, toda infecção gera uma inflamação, mas nem toda inflamação é uma infecção causada por bactérias. Decore essa frase. Sim. Então, se você sente qualquer coisinha, você corre na drogaria e compra um antibiótico e você toma sem a necessidade de combater uma bactéria, aquele antibiótico vai ser exposto a outros micro-organismos que colonizam o nosso corpo, o nosso organismo, e elas podem desenvolver resistência bacteriana. E o que é a resistência? É quando a bactéria ela consegue adaptar os genes do seu DNA e a ação do antibiótico. E quando ela adapta esses genes do gene dela, do DNA dela, a ação do antibiótico, ela passa por uma adaptação evolutiva, onde ela consegue criar características de resistir à ação do antibiótico. E o pior de tudo, ela ainda tem a capacidade de passar essa característica a outras bactérias que ainda não passaram pelo processo de resistência contra aquele antibiótico. E o que aí mais? O antibiótico não faz mais efeito contra ela. Não. Ela passa por essa adaptação evolutiva, cria novos genes, evolui os seus genes do seu material genético, que lhe confere as características de resistir à ação daquele antibiótico. Eu posso citar algumas delas. Por exemplo, a bactéria ela pode desenvolver diversos mecanismos de resistência contra o antibiótico. Primeiro, ela pode criar uma enzima, uma proteína que é capaz de quebrar o ativo do medicamento. Sim, ela quebra o ativo do medicamento, formado do ativo, e aí aquele antibiótico, aquele ativo do antibiótico não faz mais efeito contra ela. Segundo mecanismo de resistência que eu posso citar que a bactéria faz, ela pode alterar os sítios sensíveis ao antibiótico nela. Por exemplo, dentro da bactéria existem diversas proteínas de ligação que são usadas no seu metabolismo comum. Os antibióticos vão aproveitar essas proteínas para se ligar e exercer o seu efeito contra aquelas bactérias. E o que vai acontecer? Ela pode alterar o formato de ligação do antibiótico na proteína dentro dela. Ela alterando, o antibiótico não consegue se ligar
dentro da bactéria e não consegue exercer o seu efeito contra ela. Outro mecanismo de ação, a bactéria ela pode reduzir a concentração do antibiótico dentro dela. Sim, lembra que eu falei da concentração mínima bactericida e mínima inibitória? Essa concentração mínima precisa chegar no local da infecção e precisa chegar dentro da bactéria para exercer o efeito contra ela. Ela pode reduzir a concentração desse antibiótico. Como é que ela faz isso? Ela enrijece a parede celular dela e ela pode começar, além de enrijecer, dificultando a entrada do antibiótico nela, ela pode criar várias vias de efluxo, várias vias de saída, onde ela pode sair e começar a eliminar a concentração do antibiótico de dentro dela. E sim, a bactéria pode fazer todas essas ações. Geralmente o antibiótico, quando ele vai matar uma bactéria, ele vai ou inibir o crescimento dela, ele vai inibir algo necessário para a vida da bactéria, ou ele vai inibir necessário para o crescimento da bactéria. Então o antibiótico sempre vai inibir o ácido fólico para a formação da parede celular da bactéria, vai inibir a síntese de proteínas dela, vai inibir a síntese de material genético dela, vai inibir sempre algo necessário para a sobrevida dela, para matar ela. Então, o que a bactéria pode fazer? Uma que ganha resistência contra um antibiótico, ela pode começar a produzir aquilo que o antibiótico está inibindo nela. Ela vai criar uma outra via de metabolismo nela. Se o antibiótico é uma tetraciclina e está tentando inibir a ação da síntese de proteínas dela, ela vai criar uma outra via de metabolismo a mais para produzir a proteína que o antibiótico está inibindo nela para ela continuar vivendo. Sim, o micro-organismo pode criar todas essas vias de resistência para continuar vivo. E tudo isso se dá a partir do uso indiscriminado do antibiótico. A Organização Mundial da Saúde tem uma grande preocupação com isso. Eles dizem que se a população mundial continuar usando antibiótico de forma indiscriminada, até 2050 não vai ter mais nenhum antibiótico que exerça ação contra bactérias, efeito contra bactérias, porque a bactéria ela tem um filamento de material genético dentro dela chamado de plasmídio, e através desse filamento, se ela tiver resistência ao antibiótico, ela pode passar essa resistência para outros micro-organismos. E o que acontece? Uma pesquisa para um antibiótico leva tempo, demora anos para desenvolver um antibiótico, e às vezes uma infecção já quer uma ação rápida, mas se a pessoa continua tomando antibiótico indiscriminado, vai provocando resistência bacteriana em várias bactérias que podem passar essa resistência para outras bactérias, e aí é o problema. Às vezes nós vamos ter várias superbactérias causando infecção nas pessoas e não vamos ter antibióticos no mercado para combater elas, porque elas são resistentes a eles. A OMS estima que se a população continuar tomando esse antibiótico de forma indiscriminada até 2050, vai causar a morte em um ano até de 10 milhões de pessoas na população mundial. Isso dá uma estimativa de 3 mortes a cada 10 segundos de um ano. Ou seja, não tome antibiótico de forma indiscriminada. Não tome antibiótico sem a prescrição de um médico, sem a avaliação de um profissional da saúde. Só tome antibiótico se realmente você estiver com uma infecção causada por bactérias, para não causar um grande colapso futuro na saúde mundial. Então, conscientes disso. E aqui nós encerramos esse primeiro vídeo. Que você possa estudar, anotar tudo que nós falamos aqui, e até a próxima, até a malhação dos nossos anos futuros, e vamos continuar mais vídeos desse assunto, mais nessa playlist aqui. Então, até a próxima, vamos!